Olá, você sabe qual a quantidade de sono necessária? Olha, não há uma definição exata de quanto tempo de sono cada pessoa precisa, porque depende de cada organismo, mas na média são 7 horas e meia. Umas pessoas um pouco mais, outras um pouco menos, mas no geral é isso. Apenas 2% da população se sente bem com apenas 5 horas de sono, ou também uma pequena minoria precisa do dobro dessa média. A necessidade de sono de cada um provém da sua programação genética, como a cor dos olhos, a cor do seu cabelo, o tipo de pele, o peso, enfim. Uma maneira simples de investigar sobre sua necessidade de horas de sono é levantar todas as manhãs na mesma hora, não importando a hora em que você foi deitar no dia anterior. Você fica sonolento se dormiu apenas 5 ou 6 horas? Será que uma hora a mais te daria mais energia? E se dormisse 2 horas a mais, seria muito então? Se você prestar atenção na linguagem do seu corpo e responder essas perguntas, relacionando as respostas às horas de sono que você teve, você consegue determinar um hábito de sono adequado para você. Para quem tem muita dificuldade em ter essa rotina de sono, uma boa alternativa para descobrir o que seria o seu ideal é fazer um diário do sono. Anote nele durante uma semana a que horas vai deitar e a que horas você acorda. Anota também como você se sentia ao deitar e quanto tempo levou para dormir e como se sentiu no dia seguinte. Eu, por exemplo, já sei que levo menos de 1 minuto para dormir. E eu sei porque depois das 10 da noite eu coloco o celular no não perturbe. E às vezes estou falando com alguém e a pessoa responde no mesmo minuto e já era. Eu só vejo no outro dia ou de madrugada. Bom, no final de cada semana, reveja qual foi o dia em que se sentiu com maior energia e veja quantas horas você havia dormido no dia anterior e tome essa quantidade como tempo ideal de horas que você vai se dedicar para dormir na próxima semana. Eu tenho certeza que você vai encontrar seu padrão e ter uma disciplina de sono muito boa. Algumas pessoas perguntaram se existe uma fórmula para dormir menos e se sentir bem depois. Olha, se tivesse, eu usaria para aproveitar mais o dia. Mas se você realmente quiser, você vai diminuindo alguns minutos e será uma questão de tempo e você vai conseguir diminuir esse tempo. De qualquer forma, se você passa mais tempo na cama, você pode aproveitar para meditar, reprogramar seus pensamentos, porque não se esqueça que a mente trabalha muito durante a noite, como eu já expliquei. Então, também vejo isso como uma oportunidade para você se reequilibrar. A quantidade e a qualidade de sono também muda com a nossa idade. Vamos analisar os bebês. Nos 6 primeiros meses de vida, os bebês dormem até 18 horas por dia. Até os 3 meses, o sono quase sempre se inicia direto na fase REM. Lembra da fase REM? O bebê tem em média 8 horas de sono REM por noite. Aos 9 meses de idade, essa quantidade diminui uns 15% e quando tiver 10 anos de idade, a criança precisa de 9 a 10 horas de sono. A pré-adolescência é a época de melhor descanso na vida de uma pessoa. Um pré-adolescente leva de 5 a 10 minutos para dormir. Ele dorme por volta de 9 horas e meia e em 95% do tempo está imerso em um sono profundo. E mesmo assim, eles têm mais tendência à sonolência excessiva diurna. Dormir mais tarde e, consequentemente, atrasar o horário de acordar se deve a modificações dos ritmos biológicos devido ao turbilhão hormonal típico da puberdade e ainda recebem uma ajudinha das festinhas que eles começam a frequentar. Já na idade adulta, alcançamos a maturidade do sono perto dos 19 anos e a necessidade diária da maioria dos indivíduos passa a ser de 8 horas de sono. Mas normalmente 7 horas e meia já fornece um descanso adequado. Porém, poucas pessoas conseguem dormir a quantidade necessária por diversos fatores, como rotina, filhos, estresse, excesso de trabalho, etc. E então, a média de sono fica pouco acima de 7 horas. Na velhice, normalmente 6 horas de sono já são suficientes.
O passar dos anos não afeta somente a quantidade, mas também a qualidade do sono, pois ficam cada vez menos profundos. Aos 75 anos, a proporção de um sono profundo cai pela metade de quando se tem 25 anos. A primeira e a segunda fase de sono aumentam e a fase REM cai para 1/5. E essa é uma das causas de que o sono se torna cada vez mais fragmentado e é muito elevado o número de vezes que se tem a fase de sono próxima à consciência. Uma pessoa saudável de 70 a 75 anos que consegue dormir umas 7 horas pode estar até 153 vezes próxima ao despertar súbito, enquanto que em um mesmo período um jovem de 25 anos somente está a 10 vezes próximo ao despertar súbito, que é aquele tipo acorda do nada. Conclusão: quanto mais velhos ficamos, mais o nosso sono se torna leve. Os idosos despertam ao ouvir qualquer ruído um pouco mais alto e pegar no sono novamente fica cada vez mais difícil. Os resultados dessas características são déficits de sono que acabam sendo compensados por cochilos no decorrer do dia. Por isso que, somando o total de horas de sono, eles acabam dormindo a mesma quantidade de quando eram novos. E qual o motivo de que tudo isso ocorre? Porque essas mudanças, elas estão relacionadas a modificações na produção e secreção de hormônios, como a cortisona e a melatonina, além das alterações na temperatura do corpo. Enfim, o sono profundo ocorre cada vez em menor quantidade com o passar dos anos. É isso. Gostaram do vídeo? Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar nos comentários e não esquece de compartilhar esse conteúdo com quem não anda dormindo bem, pois sono é vida.